Olá, eu sou a Mariana Dolce, host do Para Além do Artigo, o podcast da Revista de Saúde Pública. Seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda. O tema de hoje é Atenção Primária à Saúde no Brasil, evidências do Estudo Longitudinal de Saúde do Adulto e da Revista de Saúde Pública para organizar o cuidado. Aqui, conversamos com pesquisadores e pesquisadoras que ajudam a pensar os grandes desafios da saúde coletiva nos dias de hoje. Nesse episódio, recebemos duas referências centrais da epidemiologia brasileira. A professora Isabela Bensenhor, médica e coordenadora do ELSA Brasil na Fundação Faculdade de Medicina, e o professor Paulo Lotufo, médico e epidemiologista, também coordenador do ELSA Brasil na USP. Nossa conversa vai cruzar três eixos diretamente conectados à missão da Revista de Saúde Pública: os desafios e potenciais da atenção primária à saúde, as contribuições do ELSA Brasil, uma das maiores cortes da América Latina, e a presença desses debates nos artigos publicados pela Revista de Saúde Pública. Para começar, vamos olhar para o cenário da atenção à primária à saúde no país. Então, professora, gostaria que a senhora começasse explicando o que é o ELSA Brasil. Bom, o ELSA, quando a gente voltou do nosso pós-doc nos Estados Unidos, a ideia era montar um estudo de coorte como aqueles que a gente tinha vivido dia a dia, né, lá em Boston, e então a gente montou, né, esse estudo longitudinal de saúde do adulto, que foi aprovado em 2004, o dinheiro veio em 2006, nós demoramos 2 anos para fazer o campo, e o campo da linha de base foi de 2008 a 2010. E a gente segue 15.105 funcionários públicos, são 5.000 na USP, 1.000 no Espírito Santo, 2.000 no Rio Grande do Sul, nas federais sempre, 2.000 no Rio, aí no Rio é a Fiocruz, 2.000 na UFBA e 3.000 na Universidade Federal de Minas Gerais. Então, ao todo desses 15.000 participantes, e eles estão sendo seguidos até hoje. Então, os que começaram em 2008, agora eles estão com quase 17 anos de segmento. Muito bem. Professor, como que o senhor avalia o papel atual da atenção primária no Brasil, especialmente no pós-pandemia? A questão da atenção primária, né, no mundo e no Brasil, por incrível que pareça, ela é muito nova, né? Então ela começa muito com a Alma Ata, né, no final dos anos 70, mas ela só vai se estabelecer no Brasil com esse nome com a criação e consolidação do SUS. Mas, desde 1924, né, quando Paula Souza começou, né, o primeiro centro de saúde, né, a gente já fazia atenção primária, né, e foi tendo as alterações que a sociedade foi sofrendo nesse período, né. Hoje, dentro do SUS, quando a gente fala atenção primária à saúde, parece um termo primária, porque primária, será que ela é de pouca resolutividade? Não, né? Ela é de muita resolutividade. E isso, andando pelo país inteiro, né? Eu andei por vários locais na Amazônia e a gente nota o quanto que os programas estão bem estabelecidos. Nós temos muitos problemas na área de formação, principalmente na área de formação médica, né? A ausência de médicos em vários locais, mas aquilo que é o básico mesmo, nós estamos conseguindo fazer, né? Às vezes é muito chato a gente falar coisas positivas, otimistas, porque todo mundo gosta, né, sempre do tão crítico, né? E é uma coisa, é um fato realmente incrível para quem não conhece, chegar em locais muito afastados na Amazônia, onde nós vamos ver que a vacinação está totalmente em dia, mais do que em grandes centros, né? Que há locais onde existe atendimento fisioterápico para as pessoas no meio da Amazônia, né?
que as medicações estão presentes lá nas unidades, né? Que existem atividades nos rios, né, com os agentes comunitários ribeirinhos que vão chegando em várias comunidades e fazendo o atendimento. Então nós temos hoje uma situação muito positiva que precisa melhorar. Agora, o que a atenção primária traz, né, é uma contradição interna ao serviço. Como ela cria acesso, né, ela cria diagnóstico. No momento que tem diagnóstico, nós temos que dar uma vazão, né, um destino a esse diagnóstico, e aí entra nas questões sistêmicas, né, próprias que nós temos aqui no Brasil, no SUS. Professora, entre os desafios estruturais da atenção primária, quais a senhora considera mais urgentes para garantir a coordenação do cuidado? Na verdade, pensando um pouco nisso que o Paulo falou, eu acho que é mais fácil você trabalhar a atenção primária até no meio do Amazonas, onde você chega lá de barco, do que nos grandes centros. Eu acho que o desafio que a gente ainda o que tem que melhorar é essa questão dos grandes centros, onde você tem, que nem São Paulo, é uma cidade com várias, Zona Leste, Zona Oeste, enfim. E aí, você organizar esse cuidado dentro da metrópole, né, eu acho que é mais difícil do que você fazer um barco, chegar num posto avançado, com uma lancha, no meio do Rio Jari, por exemplo, onde a gente visitou um posto. Então, eu acho que a gente ainda precisa melhorar as coisas nos grandes centros. Apesar de eu poder dizer assim, eu trabalhei na atenção primária, né, na década de 90, e fui responsável pela organização do atendimento dos adultos numa região, e eu vejo que hoje em dia a coisa evoluiu muito. Existem protocolos, existe avaliação, e muito mais do que há 30 anos atrás. Então, eu acho que a trajetória é muito positiva, muito positiva. Claro que a gente ainda vai ter que melhorar mais, mas às vezes, em reuniões aí com o pessoal da Medicina de Família e Comunidade, eles reclamam e falam um monte de coisa. Eu falei, gente, vocês não têm noção do que era há 30 anos atrás. Ou mesmo, por exemplo, fez agora 20 anos, né, da residência em Medicina de Família e Comunidade aí da Faculdade de Medicina, e que também tem muita interface aqui com o Paula Souza. E aí, 20 anos depois, nossa, parece o paraíso com o que era nos primeiros 5 anos, onde eu fui coordenadora da residência. Era assim, era uma aventura, você não sabia o que ia acontecer no dia seguinte. E agora é uma coisa estruturada, que forma muitos profissionais que ficam ligados à faculdade ainda e trabalhando na região. Então, melhorou muito, né? Mas, claro, tem muita coisa que ainda precisa melhorar. E qual que é a grande dificuldade desses centros, né, dos grandes centros? Você fica uma organização tão grande que você tem dificuldade e cria de uma certa forma, você tem uma burocracia que acaba atrapalhando. Quando a coisa cresce muito, quando você faz uma reunião para discutir, por exemplo, o funcionamento de uma unidade, são 30 pessoas reunidas, e primeiro é difícil reunir todo mundo, segundo, é difícil você depois conseguir organizar as coisas. Então, quando as coisas são muito grandes, a organização de tudo acaba sendo dificultada até pelo número grande de pessoas, pelas questões burocráticas que vão aí surgindo, mas eu acho que é um exercício que a gente tem feito constantemente, e eu vejo muita melhora, sempre. Vocês acham que mudou o cenário no pós-pandemia? As pessoas procuram mais por atendimento depois da pandemia? Muito mais. Né? Houve um aumento muito expressivo, né? E principalmente as unidades de pronto atendimento. Uhum. Elas tiveram um aumento bastante expressivo, mesmo as procuras nas unidades básicas, nos programas, também houve esse aumento. Agora, quando tem o aumento, né, do atendimento, tem vários
vários determinantes que a gente nunca consegue, né? Um deles seria que alguém fala assim, houve um represamento por causa da pandemia, mas isso já está mais do que passado, né? Mas existe uma outra questão, é que houve aumento expressivo da oferta. Quando existe oferta, né, a demanda aparece, né? Ao contrário do que se pensa, né, se você não tiver oferta, não vai aparecer a demanda. Então temos exemplos clássicos. Se você não tiver um serviço de saúde mental com psicólogos, psiquiatras, né, você não oferece aquilo, você pega num território e ninguém procura pelo serviço, alguém fala assim, ninguém tem problema de saúde mental. Na hora que você cria o serviço, em 2, 3 meses você tem já uma fila de agendamento de pessoas com aqueles problemas. Então, essa é um fato que está acontecendo. E em alguns momentos se vive o sucesso, né, os problemas decorrentes do sucesso. Então, nós tínhamos aqui em São Paulo os pronto-socorros municipais dos anos 60, que eram muito toscos, né, muito mal feitos, né, com uma arquitetura sem nenhuma base em princípios de administração hospitalar, eles foram sendo mantidos, reformados. E aí há um bom tempo que a prefeitura, seguindo a normatização do Ministério da Saúde para as unidades de pronto atendimento, né, que você tem UPA 1, 2, 3, 4, e que tem toda uma arquitetura já própria para isso, princípios de funcionalidade. Então você está tendo alguns lugares que o pronto-socorro estava lá com uma demanda pequena, porque ele era muito insuficiente, vamos falar assim. Aí você substitui por uma UPA 4 bem estabelecida, né, você está lotando. Então, essa é sempre uma questão que na saúde a gente deve sempre pensar. Não necessariamente a atenção primária ela reduz custos, né? No momento que ela está dando acesso e fazendo diagnóstico, ela vai aumentar. Mas aí a questão não é um raciocínio de economista, das pessoas do mercado, mas é um raciocínio ético, né? Então nós estamos diagnosticando mais, fazendo mais tratamento, mais atendimento. E essa é a nossa função. Professora, depois de tantos anos de segmento, como o Elza Brasil tem ajudado a pensar políticas públicas, especialmente na atenção primária? Acho que tem algumas coisas muito interessantes que o Elza trouxe, por exemplo, de uso de medicamentos. Então, a gente sabe que existe ainda um grande número de mulheres com contraindicação para reposição hormonal que ainda continuam tomando a reposição hormonal, né? Em relação à função tiroidiana, a gente sabe que não é uma coisa que está acontecendo só no Brasil, está acontecendo no mundo inteiro. O uso da tiroxina, que é o hormônio que você usa para tratar hipotiroidismo, está muito além, a prescrição do hormônio é muito além do que seria esperado. Por exemplo, em geral, você tem entre o hipotiroidismo subclínico e o clínico, você tem 10:1. 10 tem o subclínico para 1 tem o clínico. E se você for pegar os dados do Elza, é quase o inverso. Ou seja, tem um monte de gente tomando levotiroxina, não necessariamente para o tratamento do hipotiroidismo. Pode ser para obesidade, enfim, para tratamento da depressão, outros usos aí não padronizados, né, da levotiroxina. É um problema no mundo inteiro, mas é bastante importante no Brasil. O que mais que a gente viu? A gente viu que os deprimidos que têm o diagnóstico de depressão, o uso de antidepressivos é baixo, mas a prescrição, por outro lado, a prescrição de benzodiazepínicos é muito, muito alta. Então, tem várias coisas que a gente tem mostrado em relação ao uso de medicamento, mas, por exemplo, o Elza também tem sido super importante na questão dos ultraprocessados, são mais de 20 artigos mostrando que o consumo de ultraprocessados se associa a uma série de desfechos aí em saúde, obesidade, enfim, efeito inflamatório. Então, são várias coisas, né, que o Elza tem feito.
tem publicado bastante e que eu acho que são de muita importância para quem está na ponta. Por exemplo, essa questão, é deprimido? Vamos prescrever antidepressivo. Não vamos dar benzodiazepina para todo mundo. Vamos tratar a função tiroidiana de quem tem doença de verdade, né? Vamos fazer reposição hormonal de quem precisa, não de quem tem contraindicação. Então, essas coisas que eu acho que são muito simples, né? Uma outra coisa que a gente viu, tem um artigo que mostra que, assim, a pessoa tem a doença cardiovascular, recebe a prescrição no hospital e depois ela se perde. Ela não faz a prevenção secundária, né? Que é você dar medicamentos para que as pessoas não tenham um novo evento. Então, isso também é uma coisa muito clara. E lembrar que o ELSA, ele pega funcionários públicos, que tem o quê? Tem maior escolaridade, maior renda que a população geral. Então, se isso que a gente vê no ELSA, você transportar para a população geral, a coisa ainda é mais grave. Então, eu acho que tem coisas muito simples, por exemplo, esse da prevenção secundária, da falta de prevenção secundária em quem já teve doença cardiovascular, é um artigo super simples, mas que eu considero que é um dos mais importantes, porque mostra uma coisa muito clara na nossa realidade que nós temos que mudar. Porque quem tem doença cardiovascular tem que fazer prevenção secundária, não tem jeito. E então, eu costumo gostar desses artigos que são mais simples, mas que podem melhorar em muito a questão da atenção primária e da saúde no país, né? Qual que é a faixa etária do ELSA? O ELSA é 35 a 74 anos na linha de base. Agora, 18 anos além, tem gente que já chegou nos 90, quase nos 90, né? Óbvio que que existe uma mortalidade, né? Mas é uma mortalidade que é até baixa, se você comparar com a da população em geral, principalmente porque essa questão do maior acesso à saúde, né? Da maior renda. Mas mesmo assim a gente identifica muitos pontos falhos, mesmo nessa população com maior acesso à saúde, e que talvez na população geral ainda sejam mais graves. E vocês têm olhado com mais cuidado para essa questão da saúde mental. Sim, bastante. Que é uma coisa que aqui dentro da universidade a gente ouve falar muito do aumento, né, dos problemas, né, ligados a essa questão. Essa população mais idosa, ela está sofrendo mais com os problemas? Eu não sei te dizer. Eu acho que o jovem sofre mais do que a pessoa mais idosa. É uma coisa que se fala muito, não, a depressão, enfim, no idoso. Eu tenho, o que eu vejo aí, mesmo vários dos nossos artigos têm mostrado, é que é muito importante se preocupar com a população jovem. O jovem aí, nessa faixa que o ELSA vai pegar, dos 35 aos 40. A gente divide em faixas, tem 4 faixas: 35 a 44, 45 a 54, 55 a 64 e 65 a 74. Eu acho que algumas coisas que a gente já viu, que o efeito na população mais jovem, ele é até maior, mais grave do que na população mais idosa. Os motivos aí são vários. Se você trabalha com funcionário público, à medida que a pessoa vai subindo na carreira, o salário é maior, ela aprende a conhecer os meandros da instituição, de como conseguir mais, é melhor fazer assim do que fazer assado, enfim. Então, eu penso que os mais jovens são os mais comprometidos, né, com essa questão da saúde mental, enfim. Eu acho que temos uma questão que se fala muito, né, da saúde mental como se fosse uma coisa assim que tangível, né, que tivesse uma operacionalidade. Não tem, né? E aí se dá muitas desculpas, né, sempre falando que o pessoal tem problemas, a questão de saúde mental que está aumentando. Né, então, o que nós precisamos ter hoje é uma leitura, né, de quais são as transformações que estão acontecendo, que nós podemos mostrar que leva a alterações importantes de comportamento. Quer dizer, nós estamos indo numa geração onde a questão dos valores era uma transmissão familiar, né, de pai para filho, também dentro do sistema educacional, dos professores para os alunos. Deles vinham informação e principalmente formação e exemplo.
Na hora que, né, com o surgimento da internet, das redes sociais, todo esse sistema tradicional que existe no mundo inteiro, né, ele é transcultural, foi subvertido. Quando você traz, né, outras realidades, outras informações, conceitos, comportamentos e exemplos nas redes sociais. E aí, né, não sou eu que falo, mas existe uma corrente na filosofia, a professora Marilena Chauí, aqui na USP, expressa muito bem isso daí, que ela é uma das pessoas que faz uma ligação muito interessante. Uma da questão das redes sociais não é a pessoa se informar e conversar com os amigos e marcar eventos ou trocar ideias, mas é muito uma questão de você mostrar, né, o exibicionismo, né? Então, é aquela coisa muito interessante, você vai no restaurante, você vê as pessoas tirando fotografia do prato, fotografia do vinho, né? Ou num local, ao invés de absorver o que está, né, a natureza, fica tirando fotos, né? Não foto da natureza, mas dela lá, Sim. né? Ou então, como a pessoa vai, ela precisa... O mais importante é ir no museu e tirar a foto dela no museu, né? Então, essa é uma questão, né, esse narcisismo que foi sendo estimulado, ele tem junto com isso uma questão que é a recompensa disso, que é você ter os famosos likes, curtidas, né, e outras coisas. E todo mundo que entra numa rede social, você tem um início que você ganha, né, mais comentários, mais amigos, e depois aquilo se estabiliza. E quando a pessoa ela começa a notar que ela está parado nisso daí, né, aí né, o narcisismo, né, não consegue ser trabalhado, e aí você começa a ter, né, sintomas de depressão. Então nós temos isso acontecendo no mundo inteiro, né? É incrível como a gente, sapeando um pouco aí, ou principalmente o YouTube, você vê assim, algumas pessoas jovens emitindo opiniões do qual não tem a mínima maturidade, né? Não teve vivência para aquilo, mas pegou de alguma coisa, está falando, né? E fazendo atos de exibicionismo. Se a filosofia nossa, que o Uspiana está falando isso, eu tive a oportunidade de ouvir uma apresentação agora na COP30 do Davi Kopenawa, né, líder Yanomami, grande pensador, escritor, né, e onde ele fala justamente isso, né, no rompimento da tradição com a entrada das redes sociais, né, inclusive entre os indígenas, né. Então, colocando novas coisas. E essa é uma questão que a gente não quer enfrentar, até porque nós mesmos estamos imersos nela, né? A gente não consegue fugir delas, então a gente tende a ser menos crítico. Mas eu defendo muito hoje que as restrições existam para as crianças, né? Vários países já estão fazendo isso, né? E que entre, né, os adultos, né, exista um pouco mais de conscientização, que a gente não precisa gastar tanto tempo fazendo isso, principalmente se exibindo, né? Esse que é um dos grandes problemas, né? Como as pessoas gostam de se exibir, e esse narcisismo tem uma consequência em pouco tempo, que é a depressão. Porque essa é uma prática que adoece muito as pessoas por conta da comparação. Sim. Exatamente. Principalmente na área da saúde, né? Então, uma coisa que a gente conversa muito aqui é sobre a questão da desinformação científica. Sim. O tempo que a gente está aqui tentando combater, já tem milhares de fake news espalhadas por WhatsApp, por grupos. E por que ela pega? Porque ela é fácil. É uma linguagem simples, que a academia não consegue enfrentar esse desafio de falar mais fácil para as pessoas. Então, é uma batalha difícil.
porque as redes sociais, né, principalmente o Instagram, ele tem uma característica, um viés imenso, onde só entra os fatos positivos, né? Então, nós estivemos numa viagem muito interessante na Alemanha, mas que choveu 6 dias seguidos em Berlim. A gente andava, né, não dava para tirar nem foto, nada. Mas ninguém vai colocar que 6 dias das suas férias foram na chuva. Então a pessoa vai colocar num passeio que está fazendo, né? Restaurante. Ou restaurante, ou no passeio, né? Sim. Lá na Sicília, né? Tá mostrando tudo na praia, né? Isso vai aparecer. Ninguém vai mostrar um tombo que fez ao fazer uma escalada, vai mostrar lá em cima, né? Não vai se mostrar todos os arranhões que teve, ninguém vai mostrar isso daí. E também, né, as pessoas só vão mostrar o que está sarado, o que está bonito ali, né? Ninguém vai colocar aqui. Então, esse tipo de informação passa para o conjunto, né? Assim, um padrão, assim, que eu chamaria assim de normalidade, como a pessoa não alcança aquilo lá, é um motivo grande de frustração, né? Se você não tiver, né, se você não souber colocar os devidos filtros para isso. Na COP30, teve aquela exposição que teve aqui em São Paulo, do Sebastião Salgado, sobre a Amazônia. E estava lá. E ele fotografou uma tribo indígena. Eu achei interessante a história dessa tribo, eu não lembro o nome. Que eles, num determinado momento, acharam que eles estavam se afastando das raízes e decidiram fazer uma imersão, voltar para a aldeia deles e readquirir os hábitos que eles tinham, que eram tradicionais. E é interessante que eles trabalham com um veneno que eles usam para os peixes, mas que as pessoas se contaminam, né? E isso leva à morte de pessoas jovens, de 14 a 40 anos, enfim. E eles decidiram que eles iam manter o uso do veneno, mesmo sabendo que o veneno é tóxico e que o veneno leva a uma mortalidade mais alta em pessoas jovens. E eles resolveram manter. Então, pode ter alguém de 14 anos que vai, porque aquela é a tradição deles. Então, e eles também encaram a morte de um jeito diferente. Então, para eles, não é um problema, porque é uma coisa ligada aos costumes e, enfim. Na cultura. E eu achei super interessante. E quando o Sebastião Salgado foi lá fotografar a tribo, ele ficou parado num lugar. Quem quiser, vem aqui que eu fotografo. Então, as pessoas, algumas se vestiam e iam lá ser fotografadas, depois elas voltavam para a vida delas lá. Então, eu acho que às vezes, com esse monte de informação, às vezes a gente perde as raízes. E em algum momento a gente vai ter que voltar e assumir aquilo que nós somos, né? Eu acho que é um pouco isso aí. Tem tanta coisa acontecendo que você acaba, sei lá, como o Loto falou aí, você vai trabalhando aí essas coisas, manda foto, se expõe, enfim. Mas você perde um pouco da sua raiz. Eu achei super interessante a história dessa tribo. É um pouco dessa questão que tem se discutido de que hoje a gente está hiperestimulado, né, pelas redes sociais. Então, é uma coisa que afeta a memória, afeta o sono, e isso vai levando a problemas a longo prazo. Mas a gente não tem essa noção. Não. Só quando a gente para prestar atenção, né? E o tempo todo você tem que estar fazendo esse movimento de dizer, bom, essa vida, essa pessoa não é desse jeito. Exatamente. Né? Porque muitas vezes a gente conhece as pessoas, sabe que ela não leva aquela vida, mas na internet ela ostenta. Ela é uma outra pessoa. É uma outra pessoa, Agora, e quanto isso é ruim, né? Agora, o Elza, né, foi interessante porque o questionário dele foi feito em 2006. Estava começando ainda a internet, não existiam redes sociais. Então, a gente agora nós estamos tentando ver o tempo que as pessoas ficam em tela, né? Mas estamos pegando as pessoas já de uma geração menos propícia a isso, né? Essa geração um pouco, talvez, aí a tia do Zap, né? O tio do pavê, que gosta do WhatsApp, talvez, né? Mas essa questão de exposição, eu acho que essa do Elza é menor. Nós vamos ter uma outra coorte mais jovem, precisaríamos ter, né? Não temos, para ver qual é o impacto
que está acontecendo aí com os usos das redes sociais. Eu falo isso com uma certa firmeza, porque, quer dizer, quando eu nasci, né, existia o rádio, não existia televisão, praticamente, né? E quando eu era criança que apareceu a televisão e as pessoas falavam que a televisão ia bitolar as pessoas, que o rádio trazia imaginação, né? Uhum. Que tinha toda essa questão da televisão, que o que não se comprovou em absolutamente nada era uma forma de comunicação, e o rádio se manteve muito bem, obrigado, né? Com a televisão também, né? Mas a questão é que você estava tendo formas de receber a informação, né? Que tinha uma curadoria, a editoria da imprensa, de uma certa forma, você pode considerar, né, todos os viés que existem nisso, mas hoje não, né? Você tem um campo aberto, né, para colocar tudo que pode ter, e como você tem aí a questão do faturamento das redes, né, com os algoritmos, né, tudo aquilo que é mais bizarro, que é mais lindo, aquele negócio passa a ser repetido, e a sensação que as pessoas têm que somente aquilo é realidade, não existe mais nada além daquilo que está sendo repetido e falado, né, o tempo inteiro aí nos Instagrams da vida. Sim, e os mais jovens, essa possível corte de vocês, né? Já é uma geração que nasce com as redes sociais, né? Já é estimulada desde sempre, já nasce com o telefone na mão, já sabe manipular Sim. esse tipo de tecnologia. E já fica parecendo um abismo entre as gerações, né? De quem nasceu nessa era e de quem não nasceu, mas entrou, né? Agora, a Mariana tem um outro aspecto, ele está falando, né? Mas da comunicação nessa parte, mas tem fatos muito importantes, voltando para a atenção primária à saúde. A questão da mensagem, do WhatsApp, ela tem uma importância muito grande, que até agora o Ministério da Saúde, as secretarias não conseguiram operacionalizar. No Brasil inteiro, as agentes comunitárias de saúde, elas se comunicam muito com a população pelo WhatsApp, não somente pela visita domiciliar, e de uma forma bastante dinâmica. E a agente comunitária de saúde faz isso daí, tem contato também com enfermeiro na unidade, enfermeiro com médico, médico com outras. Então nós temos também, né, por outro lado, essa forma de comunicação, né, trazendo uma nova abordagem positiva. Sim. Né? Na verdade, a comunicação do médico com o seu paciente hoje em dia é muito via WhatsApp. Muito. Né? E não é aquela coisa que a pessoa ligava, ele está em consulta. Ele te retorna. Ele te retorna, não, né? Retornava, né? Porque, enfim, isso... ficou muito mais dinâmica. Sim. Então, assim, uma outra questão, né, que nós estamos cansados de ver exemplos disso, é como a questão de você filmar algumas coisas, lesões ou exames. Isso daí facilita em muito. Nossa. Né? Tanto que uma das demandas que existe hoje é que dentro do SUS, né, dentro de uma plataforma do SUS, toda essa informação possa ocorrer por lá mesmo, de tal forma que isso aí vai se transformar até num prontuário do guardado. paciente, né? Guardado. Sim. Todos os contatos que teve com o agente comunitário. Então, nós temos nesse avanço de comunicação, uma coisa extremamente importante, pela facilidade, redução de... Imagina só, né? A pessoa precisava estar tomando um medicamento, não chegou ainda a nova remessa na unidade de saúde, então ela tinha que ir até lá, já chegou? Não chegou. Quer dizer, hoje o pessoal já avisa, fulano, chegou aqui o remédio tal, pode vir aqui e pegar. Né? Veja só, é um exemplo muito pequeno, como você já reduziu uma viagem
né? E isso Sim, é o sim. caminho para uma medicina mais personalizada também. Se você consegue guardar essas informações, Sim. você tem um caminho que É. muitas vezes as pessoas na frente do médico não relatam tudo, aí toma uma medicação, descobre que é alérgico, aí, né? Então, essa informação é importante, estar É. um prontuário. Então, o sistema de mensagem que veio com a internet, com os telefones, né, está sendo bastante positivo na atenção Sim. primária à saúde. Sim. Tá? Mas eu acho que tem uma coisa, a pandemia foi uma desgraça que aconteceu na humanidade, não é? Mas ela mostrou que muita coisa poderia ser feito à distância. E isso daí eu acho que é dentro de todos os males que causou, que enfim, que essa questão de você fazer a consulta à distância, a questão principalmente em saúde mental, né? E nessa questão da imagem que o Paulo estava comentando, é que hoje em dia a dermatologia, você vai lá, mostra a lesão na câmera Sim. e o médico dá um diagnóstico. A questão de você ter, por exemplo, o eletrocardiograma, que você manda a imagem, em 5 minutos está de volta o laudo. Então, tem coisas benéficas também que surgiram da própria pandemia, da própria evolução aí das redes sociais, que é você aproveitar mais para coisas que economizam custos, dão agilidade para o diagnóstico, enfim. A pandemia, o pós-pandemia trouxe essa facilidade das coisas serem online. Então, reuniões que antes eram presenciais passam a ser online. E você se reúne com gente de todos os lugares. No Elsa, por exemplo, as reuniões eram presenciais. Então, você pegava o avião, ia para lá, passava, sendo reuniões super pesadas, voltava. Uhum. E agora a gente faz uma por ano, que é presencial, e o resto é tudo online. E isso não atrapalhou em nada. Óbvio que o contato pessoal é muito gostoso, né? Não é substituível. Por outro lado, em termos de custos, você reduz muito os custos e você tem uma aceleração dos processos, né, quando você usa. Então, é como tudo tem seus pontos bons e ruins. Uhum. Bom, entre os achados mais marcantes do estudo, quais vocês veem como prioritários para reorganizar prevenção e cuidado? Essa questão da prevenção primária da doença cardiovascular, ela é absolutamente fundamental. A doença cardiovascular é a que mais mata no mundo. Isso aí mesmo nos países pobres que estão passando de uma transição aí das doenças infecciosas para as doenças crônicas rapidamente, né? O Brasil já fez isso numa velocidade muito maior do que a Europa, por exemplo, e a África está fazendo isso numa velocidade muito maior do que o Brasil. Então, essa questão da prevenção secundária da doença cardiovascular, ela é absolutamente vital, né? E também as questões aí de reabilitação das pessoas que, né, tem uma doença, ficou acamada, essa pessoa tem que voltar. Então, acho que essas coisas aí são coisas muito importantes de você criar esferas de reabilitação para as pessoas que têm doenças crônicas, né, e fundamentalmente resolver essa questão da prevenção secundária na doença cardiovascular, que reduziria em muito a mortalidade. Muitos desses achados chegaram ao público pela Revista de Saúde Pública, que acompanha essa agenda há décadas já. Então, vamos conectar toda essa nossa conversa com a produção científica da Revista de Saúde Pública. Como que vocês percebem a contribuição histórica da revista para o debate sobre a atenção primária? Olha, eu vou falar antes de uma coisa do Elsa. O Elsa começou em 2008, mas o primeiro artigo saiu em 2012, foi o primeiro. Aí, os outros artigos que saem do Elsa é uma edição, um suplemento 2 de 2013 da Revista de Saúde Pública, que é feito, são acho que 16 ou 17 artigos, que toda vez que alguém vem trabalhar com Elsa, né, eu dou a revista, eu ainda tenho. Eu falo, leia esse suplemento. Então, por exemplo, para o estudo, esse suplemento que saiu em 2013 foi fundamental, né? Porque é lá que está o Ministério cobrou muito da gente. Vocês têm que ensinar os outros a fazer o que vocês fizeram. Então, a gente chama de making off do estudo. Então, nesse aspecto, é super importante. A gente cita sempre os artigos que são daquele suplemento
da revista de saúde pública, né? Então, no ELSA, esse suplemento foi um marco muito importante. Então, a revista de saúde pública está na história do ELSA. Está na história do ELSA e está sendo citada. Até hoje. Até hoje. Então, mostra a importância, né? É. Professor, olhando para frente, né? Quais temas deveriam ganhar mais espaço na pesquisa em epidemiologia e na atenção primária? Olha, se tem uma coisa que eu estou refletindo cada vez mais, verificando, é que nós temos uma epidemiologia que a gente faz aqui no Brasil, no mundo inteiro, que ela trabalha muito com as bases individuais, né? Então, a gente consegue ver, né, hipertensão arterial, aparecimento de insuficiência cardíaca, diabetes, insuficiência renal, né? Então, a gente vai trabalhando com as bases individuais. Mas não é nenhuma novidade, mas precisa ser revista, que são todos os impactos ambientais, sociais, nas doenças, principalmente nas doenças cardiovasculares. E esse é um assunto que a gente não está tendo um enfoque maior, até porque nós começamos a bater de frente, né, com interesses econômicos fortes, né? Então, quando nós estamos falando dos ultraprocessados, né, você bate numa frente. Quer dizer, o ELSA conseguiu mostrar agora a questão dos adoçantes naturais, né, e o declínio cognitivo. E nós tivemos uma reação muito grande da Associação Mundial dos Adoçantes, né, indo atrás e tentando verificar, né, falhas no estudo. Tem um podcast aí muito famoso aí que se diz defensor da ciência, né, com afirmativas totalmente equivocadas, né, que precisava ter feito um ensaio clínico, né, para ver se levava a declínio cognitivo ou não, né? Ninguém faz ensaio clínico para verificar se você tem doença. Você só faz para tratar, né? ou para evitar. E então são fatos que a gente tem que se posicionar mais atualmente, né? Nos Estados Unidos, durante muito tempo, houve uma questão muito grande com a questão da poluição, né? Na época causada pelas indústrias, onde os epidemiologistas sofreram bastante para mostrar isso daí. Aí, como os Estados Unidos acabou com as indústrias lá, isso diminuiu um pouco, mas hoje nós temos toda a discussão hoje sobre a questão do aquecimento global, que precisa ser colocada em pauta. E outros fatos, né? Então, quando nós temos aí as plantações de soja, eles lançam lá o glifosato, né? E que é para diminuir o número de pragas, né? Vou falar assim esse termo, mas hoje está sumindo o número de tudo nessa região. Então eu estava agora em Rondônia, passando lá numa rodovia durante 250 quilômetros, e ao contrário do que acontecia, que o para-brisa do carro ficava cheio de insetos, né, tinha muito pouco. O número de insetos vai desaparecendo com isso, né? E os insetos têm todo um papel muito importante em toda a natureza. As pessoas que estão estudando lá em Santarém estão verificando que nas áreas onde existe, porque você passa lá o agrotóxico, ele pega um aviãozinho, coloca aquilo lá e vai passando por cima do que tiver. Quem tiver embaixo que se dane. Sim. Né? Então, existem áreas que nitidamente existem pessoas não somente com sintomas respiratórios, mas também com problemas de ansiedade, depressão, provavelmente. Mas isso é muito difícil você discutir, porque aí você vai ter todo um sistema econômico contrário a isso, né? O sistema legal. Então, a epidemiologia, ela precisa hoje, né, voltar ao que já fez várias vezes, que é olhar para o meio ambiente, olhar para o que está acontecendo e não culpabilizar as pessoas.
Eu tenho uma crítica muito grande a um termo que os americanos adoram, que é estilo de vida, né? Eu acho esse termo muito infeliz, porque o que é um estilo de vida, né? É algo determinado historicamente, socialmente, né? Não é exatamente uma opção sua, Uhum. né? Você pode ter algumas opções que você toma na vida, evidentemente, mas grande parte delas estão determinadas, né? Dentro da sociedade onde você está incluso, né? Então, não é, né, uma questão de desejo próprio da pessoa, né, que está levando ao adoecimento. E vocês estão falando dessas questões, né, das dificuldades muitas vezes de transmitir os achados dos estudos por bater em algumas questões muito importantes, mas a gente conversa aqui bastante, pensa, por exemplo, uma coisa que eu ouço com recorrência, que é a questão do infarto em mulheres, né? Mulheres infartam, mas mulheres acabam morrendo porque tem pouca informação sobre como o infarto se manifesta numa mulher. Na verdade, é uma questão assim, o médico pensa menos em infarto na mulher Do que no homem, sim. O médico pensa mais em doença tiroidiana na mulher do que no homem. Então, existem aí alguns os conhecimentos que foram adquiridos há muito tempo, mas que você tem que lembrar que também pode. Não é que infarta menos que o homem, sim, mas também infarta. Sim. Então, acho que essa é a questão mais importante, né? Que você não pode ficar bitolado, que não, a maior parte dos casos é assim, mas tem casos que não vão seguir um determinado caminho. Mas falando um pouco aí disso que o Paulo estava falando, um estudo de coorte como o ELSA, né? Então, toda a discussão que está surgindo agora, né, que também foi muito discutido na COP30, a questão se nós estamos no antropoceno, não estamos no antropoceno, né, enfim. E claro, a gente sabe que tem uma contaminação com mercúrio na Amazônia e outros metais tóxicos, enfim. Mas a vantagem do estudo de coorte é que, por exemplo, a gente colheu amostras que em 2008, amostras de sangue, plasma, soro, essas amostras estão guardadas, né? Então agora, o ano passado a gente começou a dosar na linha de base do ELSA os metais. Uhum. E porque a gente sabe que lá na Amazônia, óbvio, tem muito mercúrio, mas como é que esse mercúrio está chegando nas áreas metropolitanas? Então agora a gente está, o ELSA são funcionários públicos que moram nas áreas metropolitanas, como é que está a situação entre eles? Então, a questão, eu não preciso esperar mais os 20 anos, eu dosei lá atrás, mas eu já tenho o segmento, então eu consigo, a gente vai começar a produzir esses artigos também, tem uma pequena amostra de participantes onde a gente dosou os pesticidas, né? E a gente já sabe o que aconteceu com essas pessoas, se elas foram expostas há muito tempo atrás. Então, agora a gente pode avaliar as consequências 17 anos depois. Então, é isso que às vezes... E o estudo tem que se modernizar, ele tem que partir para novas exposições. Então, a gente começou a trabalhar com poluição, porque a gente tem os dados de poluição nas estações medidoras desde também de 2008, né? Quando o estudo começou. Então, também tem essa questão da gente estar se voltando mais para essas questões ambientais. O estudo está se adaptando a exposições diferentes. E isso também eu acho que é super importante. Ele não pode ficar estático. Ele não pode só pensar no que era importante em 2008. Ele tem que estar ligado nessas coisas. E, realmente, esse estudo aí dos adoçantes e o declínio cognitivo, teve pessoas que amaram e adoraram, e teve pessoas que odiaram e fizeram algumas agressões bastante impactantes, né? Bastante, injustas com o próprio estudo, que seguiu metodologias adequadas e tal. E é chocante como você tem essas duas coisas, uma resposta muito positiva e uma resposta muito negativa, né? E a negativa normalmente muito impactante, né? Por conta de... Muito agressiva. Sim, de desmerecimento do estudo. Isso. Né? E dos profissionais. Porque, na verdade, tem coisas por trás que explicam aí. Sim, claro. Muito bem. Bom, então,
Vou pedir para vocês deixarem, então, uma mensagem, né? A revista vai completar 60 anos no próximo ano, de atividade editorial, e a gente aqui conversa, então, com essas pessoas que sempre têm relações importantes com a revista e com a ciência, né? Uhum. Então, vou pedir para vocês... Podem deixar uma mensagem pessoal também, né? Então aqui a gente conversa com as pessoas que estão interessadas em comunicação científica, em ciência aberta, em combate a fake news, e a mensagem que vocês gostariam de deixar pelo aniversário da revista. Com orgulho que a gente vê 60 anos, né, da Revista de Saúde Pública. Como eu já falei, aquele suplemento lá de 2013 foi muito fundamental e a gente espera que a gente faça outros suplementos aí na revista, né? Uhum. E que continue nessa parceria aí ao longo das próximas décadas. Sim. A revista anterior era Arquivos de Higiene, né? Isso. Arquivos de Higiene. E como eu vivenciei muito aqui a casa, né? No mestrado, doutorado, frequentei muito a antiga biblioteca, né? E onde estava sempre presente lá, né, a pessoa que manteve a biblioteca do ponto de vista político, que foi o professor Oswaldo Paula Foratini. Sim. Né? E ele foi fundamental para a biblioteca daqui, que é excelente, e da revista. Agora, a Revista de Saúde Pública, ela é um marco na editoria científica brasileira, né? Porque a professora Maria Terezinha, ela foi pioneira em fazer aquilo que a gente considera hoje o óbvio. O problema é que não era o óbvio, né? Ela que estabeleceu, né? Ela e a revista que estabeleceu aquelas coisas básicas. Olha, precisa ter um abstract. O abstract precisa ter um número máximo, né? Pode ser um abstract livre ou um abstract estruturado, né? Precisa começar pela introdução, depois precisa colocar métodos, depois ter a discussão, né? Como é que você vai fazer as referências? Foi uma escola de editoração muito importante que depois foi copiada. Então é fácil de ver isso, é somente ver que as revistas brasileiras na área, vamos falar assim, biomédica, só depois de um tempo que passaram a ter essa estruturação, né? E grande parte do conhecimento veio daqui, né? Então, a Maria Terezinha precisa receber aí, né? Acaba de ganhar essa homenagem, né? O prédio ganha o nome dela. Exatamente. Eu ainda não sabia, eu entrei e vi o nome dela. Muito legal. Quer dizer, essa biblioteca ela é simplesmente excepcional, né? Quando a gente compara com várias outras que nós temos no Brasil e fora, né? O Foratini ficava o tempo inteiro aqui vendo todas as revistas direitinho, citava só aquela, né? Ele sempre foi um grande advogado do acervo aberto. Sim. Né? A Faculdade de Medicina tem um acervo fechado, várias outras, né, que você tem que olhar e pedir. A ideia dele é que ficasse aberto para que todo mundo olhasse, né? Uma vez eu falei para ele que era uma biblioteca, né? Ele olhou para mim, ele era muito sisudo, né? Ele olhou assim como achou que eu estava sendo um pouco forte, depois ele entendeu. Informal demais. Informal demais, né? Mas eu acho que daí a revista cumpriu um papel muito importante, né, na editoração científica. E nós temos muito orgulho de ter vocês como autores da nossa revista. Bem, professora Isabela, professor Paulo, muito obrigada pela presença, pelas reflexões sobre a atenção primária, o impacto do ELSA Brasil. E a você que nos ouve ou nos assiste, esse foi mais um episódio do Para Além do Artigo, o podcast da Revista de Saúde Pública da USP. Para acessar os artigos citados e outros conteúdos, basta visitar o nosso site ou acompanhar a revista nas redes sociais. Agradeço também a toda a equipe que produz esse podcast. Um abraço.